Vamos começar a tarde agora desse segundo dia da série com a palestra do professor Fabrício Murai, que também é um dos nossos professores aqui do departamento. Ele vai falar para a gente sobre ciência de redes. Ok, obrigado, Flávio. Ciência de redes tem a ver com ciência de dados para o estudo específico de redes, né? Então, para começar a palestra, eu vou explicar para você que tipo de redes a gente vai falar aqui hoje, né? A web, por exemplo, é um exemplo desse tipo de rede, onde você tem páginas, né, que podem ser representadas como vértices e ligações entre essas páginas, né, que são os links, né? Quando você visita uma página que tem os links, hiperlinks de saída para outras páginas, isso determina uma rede. Outro tipo de rede que vem à cabeça, né, a internet, por exemplo, onde você tem computadores, roteadores, outros dispositivos de rede, né, celulares, que estão ligados através de cabos ou através do ar. E isso também é um tipo de rede que a gente está interessado em ciência de redes. Redes sociais, onde os vértices não são mais computadores, né, dispositivos ou páginas, mas são pessoas que estão ligadas através de algum tipo de relacionamento, né? Pessoas que ou que são amigos ou colegas de trabalho, ou que seguem um ou outro no Twitter e assim por diante. Um outro tipo de rede talvez mais difícil de imaginar, né, que também possa ser parte desse estudo, são redes elétricas, onde você tem unidades que produzem energia, né, distribuidoras, geradores de energia, estações que são conectadas através de cabos de alta tensão e levam energia até as casas de vocês. Bom, mais alguns exemplos, talvez menos comuns ainda, são, por exemplo, redes de interação de proteínas, onde você tem aqui, cada nó desse aqui representando uma proteína, e existe uma ligação se elas desempenham alguma função em conjunto dentro da célula. Rede de colaboração científica, né, aqui tem dois exemplos de matemáticos famosos que trabalharam juntos desenvolvendo modelos para ciência de redes, né, na década de 40, se não me engano, e de maneira geral, né, pesquisadores ou professores que escreveram artigos, né, trabalham juntos, formam rede de colaboração científica. Rede neuronal, né, que é formada pelos neurônios que estão conectados através de sinapses no cérebro, e até coisas como a rede de palavras, onde você tem aqui as palavras que estão ligadas se elas diferem de uma letra, né? Se você adicionar uma letra, remover uma letra ou trocar, isso poderia formar uma rede de palavras que tem algum interesse científico. Ok? Beleza, agora que a gente viu vários exemplos, talvez a gente seja capaz de definir o que são redes. Em todos esses exemplos, né, redes são basicamente conjuntos de objetos que têm algum tipo de relacionamento. Tá ok? Os objetos podem ser pessoas também. Tá? Beleza. Vocês devem ter visto imediatamente antes a palestra sobre grafos, né? E talvez estejam se perguntando, ok, então qual a diferença entre a rede e um grafo, né? Bom, eu penso no grafo como sendo uma abstração matemática para uma rede, certo? Em geral, você representa um grafo dessa forma aqui como um par VE, onde V é um conjunto de vértices e é um conjunto de arestas. Ok? Beleza. Então, agora que a gente sabe o que é rede, quais são os problemas que se estudam em ciência de redes, né? Essa palestra é um pouco diferente, talvez, de algumas palestras daqui, porque eu vou fazer isso mais como se fosse uma aula do que falar sobre as pesquisas em particular que estão sendo feitas nessa área aqui dentro do departamento, tá bom? Bom, então alguns exemplos de problemas, né, são, por exemplo, a caracterização da topologia da rede, né? Como é que a gente descreve através de estatísticas, né, de números, uma determinada rede? Então, posso pensar, por exemplo, no número de vértices e arestas. Na fração de vértices tem um determinado grau, né? Grau 1, 2, 3, né? Grau é o número de conexões de um vértice nessa rede, né? Você pode pensar como sendo o seu número de amigos no Facebook, por exemplo. Tá? Número de triângulos. O que é um triângulo? Né? Um triângulo vai ser aquelas
naqueles diagramas, né, vai ser quando você tem um nó A que está conectado ao nó B e o nó C, e o nó B e o C também estão conectados entre si, então isso forma um triângulo. Tá? Uma generalização seria são as K-cliques, né, que são subconjuntos de K-vértices, onde todos os vértices estão conectados entre si. Tá? E aí eu posso contar essas coisas, né? Eu posso calcular a distância média entre vértices e o diâmetro. O que é o diâmetro? Né? É a distância máxima entre dois pares de vértices numa rede. E usar todas essas medidas aqui para caracterizar, né, descrever uma determinada rede. Tá? Por que isso é importante? A estrutura, ela em geral está relacionada à função que é desempenhada pela rede. Né? Então, se você usa a rede, né, para obter informação, né, uma rede de propagação de informação, por exemplo, né, é interessante que a informação se propague de maneira rápida, certo? Se você tiver um grafo que é como se fosse uma linha, né, um vértice ligado no vértice seguinte, a informação vai se propagar de maneira muito lenta. Tá? Além disso, é interessante, às vezes, que a rede tenha uma certa redundância, né? De forma que, se você derrubar alguns nós ou derrubar alguns links na rede, né, você não perca a comunicação. Ok. Um outro tipo de problema em que o pessoal de ciência de rede está interessado, né, são técnicas para amostragem de rede. Por que isso é importante? Porque quando você trabalha com rede de larga escala, né, em geral é difícil você coletar todos os dados e aí conseguir calcular, por exemplo, essas coisas aqui. Tá? Então a gente vai, né, obter uma amostra, né, parte dessa rede, e a partir dessa rede vai tentar dizer alguma coisa sobre isso aqui. Tá? E eu vou falar mais sobre uma técnica para mostrar redes daqui a pouco. Ok, uma outra coisa interessante seria, a gente pode tentar determinar quem são os nós mais influentes da rede. Por que isso é importante? Bom, imagina que eu sou uma empresa que vai lançar um novo produto, e aí eu quero escolher algumas pessoas no Twitter para enviar meu produto, para que elas testem e escrevam um review. Né? E, obviamente, isso custa um certo dinheiro, né? A pessoa, talvez eu queira pagar as pessoas que vão fazer esse serviço, e aí eu tenho que decidir para quem que eu vou enviar. Certo? Ok. Alguns outros problemas, né? Eu posso estar interessado em estudar processos que ocorrem sobre redes, como a propagação de informação e ataques a redes, né? Que a gente falou rapidamente, e modelos probabilísticos que geram redes semelhantes às redes reais. Certo? Eu ia falar um pouco sobre modelos probabilísticos, mas eu resolvi encurtar um pouco a palestra para dar tempo da gente falar um pouco mais de amostragem com calma. Um outro problema muito comum é a detecção de comunidades, que é tentar encontrar subgrupos, né, dentro de uma rede, onde você tem vértices que têm muitas conexões entre si. Tá? Tem diversos trabalhos sobre detecção de comunidades. Né? Uma outra questão interessante é como é que a gente faz para prever a existência de links entre os nós. Você usa o LinkedIn ou o Facebook, você deve conhecer aquela feature onde eles... pessoas que talvez você conheça, né? E aí, em geral, você acha algumas pessoas que realmente conhece, outras que você nunca viu, mas é um problema difícil, né? Interessante. Ok, e só para exemplificar, né, eu falei daquela rede de palavras, né? Por que pode ser interessante a rede de palavras? Eu vi uma vez uma pesquisa sobre onde eles investigam em relação entre o vocabulário que uma criança possui e as próximas palavras que ela vai aprender usando aquela rede de palavras. Ok? Alguma pergunta até agora? Não, tudo bem, tudo muito simples, né? Eu vou falar rapidinho de caracterização da topologia usando descrevendo um experimento clássico feito na década de 60 por um psicólogo americano chamado Stanley Milgram, de Stanford. O experimento chama Small World. Quem já ouviu falar desse experimento? As mãos estão muito abaixadas, então é difícil contar. Tem, acho que umas 10 pessoas, talvez, no máximo. Ok, então é bom que vai ter muita gente que nunca ouviu falar. A pergunta em que ele estava interessado era a seguinte, né? O Stanley Milgram aqui, que é famoso também por outros experimentos polêmicos.
Mas esse aqui, em particular, estava interessado no comprimento médio do caminho entre duas pessoas, né? Onde a gente está interessado em pessoas na rede de pessoas que se conhecem, né? Pessoalmente, né? Ok. E aí, para estudar isso aqui, ele fez o seguinte experimento, né? Ele contactou um advogado em Boston, né? Que era uma pessoa que aceitou participar do experimento. E aí, a ideia era a seguinte, né? Ele ia pedir que pessoas aleatórias enviassem uma carta para esse cara em Boston, dando apenas o nome dele e dizendo que ele era de Boston. A regra que a pessoa deveria seguir, né, para enviar a carta é a seguinte: você tem que enviar a carta para alguém que você conhece pessoalmente, tá? Você não pode, sei lá, tentar achar um advogado na lista telefônica e descobrir o endereço dele e mandar direto para ele. E aí essas pessoas, na verdade, não eram de qualquer parte dos Estados Unidos, mas em particular de duas cidades, Omaha, no Nebraska, e Wichita, no Kansas. E essas cidades foram escolhidas não só por estarem geograficamente distantes, né, de Boston, mas também porque elas eram socioeconomicamente muito diferentes, né, de Boston. Então era um pouco provável que essas pessoas escolhidas aleatoriamente da lista telefônica se conhecessem esse advogado. Bom, e aí eles tinham um mecanismo aqui que eu não vou entrar em detalhe para saber por onde foi exatamente que a carta passou e quantos passos ela deu até chegar, ou então se a carta se perdeu, né, ou alguém desistiu de participar. E a ideia é que as cartas iam sair daqui de um desses lugares, né, e iam seguir então a sequência de passos até finalmente chegar aqui nesse advogado, tá bom? Ok, quantos passos? Qual o número médio de passos que vocês acham que levou? O desenho ele está mostrando. Não, o desenho é só uma ilustração, né? Poderia ser Bom, se você, como Najib, usou o desenho como uma dica, né? Você talvez tenha chutado alguma coisa entre 5 e 6, que de fato é um número que foi encontrado, né? Mais especificamente, muitas cartas chegavam após 1 ou 2 saltos, que é uma coisa relativamente impressionante, né? Talvez hoje em dia a gente esteja mais acostumado com essa ideia, mas na época, né, as pessoas ficaram muito surpresas. E algumas levavam até 9 ou 10 saltos, mas a média era entre 5,5 e 6. Né? E daí ficou famoso a ideia do 6 degrees of separation. Tá? Quase 40 anos depois, Dodds e Watts fizeram um experimento similar com um e-mail, mas em escala mundial, e tiveram mais ou menos as mesmas conclusões. Tá bom? Ok. Se você considerar um subconjunto das pessoas... Alô? Desculpa. Se você considerar um subconjunto das pessoas no mundo, por exemplo, a rede de atores, né, você vai ver que a distância média é ainda menor. Né? Então, eu não sei se vocês conhecem esse site. Quem já viu esse Oracle of Bacon? Tá, tem um número um pouco maior de pessoas. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Bom, a ideia desse site é a seguinte: vocês não estão vendo nada, porque... Deixa eu mover aqui para a direita. Ok, beleza. A ideia é que você tem esse ator famoso que fez filmes com muitas pessoas, e aí você consegue ver a distância na rede de filmes, né, para outros atores aqui. Por exemplo, o Wagner Moura, nosso representante aqui do Brasil. Ok. E aí vocês vão ver que o Kevin Bacon fez um filme com esse ator ou atriz, que fez um outro filme com Wagner Moura, então a distância é 2. Né? E não precisa ser necessariamente do Kevin Bacon, você pode escolher qualquer outro ator aqui e ver qual é a distância. Tá bom? Eles têm alguns dados sobre a distribuição do Kevin Bacon para outras pessoas e eu acho que a distância média nessa rede é 3,5, ou pelo menos era da última vez que eles calcularam a estatística. Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar para a apresentação agora. Ok, perfeito. Tá. Eu ia falar um pouco sobre os modelos de grafos, modelos matemáticos para representar redes de maneira geral. Só que
como a segunda parte da palestra está um pouco grande, eu acho que eu vou pular direto para a segunda parte, ok? Bom, ok, vamos falar um pouco sobre problemas de amostragem de estimação, que são importantes quando você tem rede de larga escala e não consegue acesso a todos os dados, então você tem que coletá-los de alguma forma, né? Antes de falar de amostragem de estimação, especificamente no caso de redes, vamos falar sobre amostragem de estimação de maneira geral, né? A ideia é que eu tenho uma população, eu estou interessado em calcular uma medida X dessa população. Por exemplo, se é uma população de indivíduos, eu posso querer saber qual é a, sei lá, estatura média desses indivíduos, alguma coisa assim, tá? Bom, eu não consigo chegar para todo mundo em Belo Horizonte e perguntar qual é a sua altura ou medir a altura dessa pessoa. Então eu vou fazer uma coisa chamada de amostragem, né? Eu vou pegar alguns indivíduos, segundo algum processo, e esses indivíduos são as minhas amostras, tá? E aí eu tenho um valor de X, né, para cada uma dessas amostras, tá? E eu faço uma coisa chamada estimação para calcular uma estimativa para esse X, né? Essa minha estimativa não é a altura média da população, certo? É uma aproximação, tá? Ok. Aí esse exemplo que eu dei, né, em geral quando a gente pensa em média, você deve ter pensado, a gente calcula a média aqui da altura dessas pessoas e essa é a minha estimativa, certo? No entanto, a minha estimação, né, ela depende um pouco de como foi feito esse processo de amostragem, certo? Nem sempre as minhas amostras são amostras uniformes dessa população, né? Nem sempre eu estou amostrando de maneira uniformemente aleatória, né? Então, para dar um exemplo, para deixar isso bem claro, né? Tem um exemplo aqui do ônibus, né? Suponha que uma linha de ônibus passe por um ponto de ônibus da seguinte forma, né? Tem aqui a hora cheia, né? Imagina uma hora, passou o ônibus no ponto, aí 40 minutos depois vai passar o ônibus de novo e depois 20 minutos, né? Quando forem 2 horas, ele vai passar no mesmo ponto, tá? Agora, é óbvio que se eu sei disso aqui, eu consigo calcular o intervalo médio 30 minutos, certo? Ok. O que acontece com uma pessoa que chega de maneira uniforme nesse intervalo, tá? O que acontece? É 2 vezes mais provável ela chegar aqui nesse intervalo do que nesse intervalo aqui, certo? Então, né, imagina que eu vou repetir vários dias e a mesma pessoa vai chegar lá uniformemente nesse intervalo e aí ela viu, por exemplo, 40, ela chegou no intervalo e aí, para simplificar, em vez de pensar no tempo até o próximo ano chegar, imagina que ela tem uma forma de saber quando ele passou da última vez, né, qual o tamanho desse intervalo aqui, tá? Só para simplificar. Então, imagina que ela veja no primeiro dia 40, depois 20, 40, 40, 20, 40. Tá um pouco artificial esse exemplo, mas a ideia é que ela não vai ver o 40 e o 20 com a mesma probabilidade, tá? E aí, se ela tirar a média disso aqui, ela vai ter 33 minutos e 20 segundos. Isso simplesmente porque é mais provável a gente cair no intervalo maior do que no intervalo menor, tá? Ok. Como é que a partir desses números aqui a gente obtém a média? Bom, para isso a gente vai usar uma coisa chamada, em inglês, Inverse Probability Weighting, que é ponderar inversamente proporcional à probabilidade da amostra a ser obtida, tá? Então, um estimador para média, nesse caso aqui, seria uma coisa desse tipo aqui, onde eu vou pegar os valores, né, que eu obtive, vou multiplicar por um peso, certo? Vou somar e vou dividir pela soma dos pesos, onde o peso é o inverso da probabilidade de obter aquela amostra, tá bom? Isso é simplesmente para compensar o fato de que algumas amostras aparecem com maior probabilidade que outras, beleza? Ok, então no nosso exemplo, eu vou pegar o 40, vou multiplicar por 1 sobre 2/3, 20 multiplicar por 1 sobre 1/3 e assim por diante. E aí no nosso exemplo artificial dá 30 minutos exatamente. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Ok. E só um exemplo aqui para dizer que isso não é uma coisa específica do ponto de ônibus,
mas se você estiver monitorando, por exemplo, e-mails em uma rede corporativa, né? Então, cada e-mail que passa pelo servidor de e-mail aqui tem uma probabilidade P de ser observado. Obviamente, né, as pessoas que mandam mais e-mails, né, têm maior probabilidade de ter seus e-mails amostrados, certo? Beleza. Ok, então, como é que isso aí se aplica a redes, né? Como é que a gente faz para mostrar uma rede? Vamos supor que a gente tem um grafo não direcionado, G igual a VE, e aí a gente poderia tentar mostrar os vértices uniformemente, tá? Como é que eu faço isso, né? Imagina que, bom, em alguns casos, né, frequentemente os IDs dos vértices, né, são strings binárias. Você pode não saber, mas no Facebook, por exemplo, o seu username está associado a uma string binária, tá? Então eu posso gerar uma string binária qualquer, certo? Aleatoriamente, verificar se aquilo corresponde a um usuário válido, tá? Isso funcionava muito bem enquanto o Facebook usava IDs de 32 bits, e aí depois que eles mudaram o espaço de 32 para 64 bits, ficou muito difícil fazer isso. São, se não me engano, 2 bilhões de usuários ativos por mês, né? E 32 bits dá basicamente para 4 bilhões de IDs, né? Então, nesse espaço aqui, né, a cada 2 tentativas, em média, você acerta uma vez, certo? Corresponde a um usuário. Mas agora com 64 bits, seriam 8 bilhões de tentativas cada vez, para cada acerto, tá? Beleza, então muitas vezes não funciona. Eu poderia tentar mostrar arestas de maneira uniforme, né? E uma maneira seria mostrar pares de vértices uniformemente e verificar se existe uma aresta entre eles. Mas isso é mais difícil ainda, certo? Ok. Poderia tentar fazer uma busca em largura ou profundidade, certo? Pego um usuário no Twitter e aí vejo quem segue ele e vou construindo minha amostra a partir daí. Só que nesse caso é muito difícil calcular a probabilidade de observar cada um dos vértices, tá? Ok, então a gente vai falar hoje da solução aqui, de uma possível solução chamada passeios aleatórios, tá? Passeios aleatórios não é aquilo que você faz quando a aula está chata e você sai da sala de aula, anda dar uma volta. A gente estava falando de random walks em grafos, tá? Passeios aleatórios em grafos. Então o que é isso, né? Um random walker, em particular um random walker uniforme, é como se fosse uma partícula que vai se mover de vértice em vértice, né? Então a cada passo ela vai de um vértice para outro adjacente, escolhendo uma das arestas de maneira uniforme, tá? E aí o random walk, né, que é o passeio, é simplesmente a sequência de vértices visitados pelo walker, tá bom? Então aqui um exemplo, né? Está muito rápido, é um pouco difícil de ter certeza que ele está indo de um vértice para outro adjacente, mas acreditem. E aí o algoritmo, né, para o random walk é muito simples, né? Você começa de um determinado vértice seed, tá? E aí para um determinado número de passos, você vai escolher um vizinho aleatoriamente. Como é que você pode fazer isso, né? Vou escolher aleatoriamente, uniformemente, um número entre 0 e grau menos 1, tá? Esse número eu vou chamar de J, e aí eu vou pegar o jésimo vizinho do vértice que está aqui nessa variável, tá? E esse aqui vai ser a nova localização do meu walker. Beleza? Ok, muito simples. 4 linhas, né? Tá, então aqui um exemplo super pequenininho com 4 vértices, né? A, B, C e D. Eu vou denotar por xt a variável aleatória que indica onde é que o walker está no passo T. Tá? Por que isso é uma variável aleatória? Bom, porque o walker é aleatório, né? Então, por mais que ele comece num determinado vértice no instante 0, né? No instante seguinte eu não sei se ele vai estar no B ou no C, certo? Ele tem uma probabilidade de estar em cada um dos possíveis vértices aqui do meu grafo, ok?
Ok. Então, o random walk é uma sequência dessas variáveis aleatórias, denotando onde é que o vértice, onde é que o walker estava em cada passo. Beleza, então vamos supor que ele comece no vértice A. Onde é que ele vai estar no passo 1? C ou B, né? Só essas duas possibilidades. E aí, né, como é uniforme, né, então ele vai para o C com probabilidade de meio e para o B com probabilidade de meio. Tá? E no passo 2? Bom, aí complica, né? Condicional. Vai depender de onde ele estava no passo 1. Se no passo 1 ele estava no B, no passo 2 ele vai estar no A ou no C. Por outro lado, se no passo 1 ele estava no C, no passo seguinte ele vai estar no A, B ou D. Ok? E aí a gente pode construir aqui esses caminhos possíveis aqui, né? Então, aqui no primeiro passo ele vai para B e C com probabilidade de meio para o cara. E aí, dado que ele estava no B, ele vai para o C com probabilidade de meio ou para o A com probabilidade de meio. Ou se ele estivesse no C, ele vai para A, B ou D de maneira equiprovável, né? Probabilidade de 1/3 para cada um dos casos. Ok. Aí, bom, eu consigo construir... Isso aqui é basicamente uma outra forma maneira formal de escrever isso aqui. E aí eu consigo calcular a probabilidade dele estar no A, dado que ele começou no A, certo? Então, esse 1/2 vezes 1/2 mais 1/2 vezes 1/3. Esses são os caminhos possíveis para, em 2 passos, voltar para o vértice A. Ok. E aí eu consigo calcular a probabilidade de estar em cada um dos vértices no passo 2. Mas isso aqui dá muito trabalho fazer manualmente, né? Imagina para um grafo grande. Ok. Algumas definições. Vou contar um segredo para vocês. Essa sequência aqui de variáveis aleatórias é uma cadeia de Markov. Quem já ouviu falar de cadeia de Markov? Droga. Então talvez não seja um segredo. Ok. Formalmente, uma cadeia de Markov é um processo estocástico que descreve uma sequência de estados, né, onde o estado seguinte depende apenas do estado anterior. Tá? O processo estocástico é uma sequência de variáveis aleatórias. Então, um exemplo, né, o que significa, né, ser uma cadeia de Markov, né, significa que a probabilidade, né, de x2 ser igual a d, dado x1 e x0, né, é a probabilidade de x2 ser igual a d, dado x1. Né? Então, condicionando em x1 igual a c, né, não preciso de informação sobre o que aconteceu antes disso. Tá? Só depende do estado anterior. Ok. Em particular, uma cadeia de tempo discreto, porque eu estou trocando de estado em instantes fixos no tempo. Tá? A troca não pode acontecer em qualquer instante. E ela é homogênea, porque essas minhas probabilidades não estão mudando ao longo do tempo. Tá? Então, a probabilidade de eu ir do C para o D, né, no tempo 2, vai ser a mesma de eu ir do C para o D no tempo 1000. Tá? Então, cadeia de Markov de tempo discreto homogênea. Beleza. Duas maneiras comuns de representar são através de um diagrama aqui onde eu boto a probabilidade de um estado para o outro, ou através de uma matriz de probabilidade de transição. Tá? Então, nessa matriz aqui, né, eu tenho na posição 1, 2, a probabilidade de eu ir do estado 1 para o estado 2, né, quer dizer, do vértice A para o vértice B, em um passo. Ok? Beleza. Tem essa matriz bonitinha aqui. Essa matriz aqui pode ser usada, né, através de uma operação de multiplicação, obter a distribuição de probabilidade x1, ou seja, a probabilidade de estar em cada um dos vértices no tempo 1, dado que x0 é igual a A. Como é que a gente faz isso? Bom, vou colocar um vetor aqui, representando x0 igual a A. Então, eu estou no vértice A com probabilidade 1 e nos vértices restantes com probabilidade 0. Se eu multiplicar esse vetor pela matriz P, eu tenho isso aqui, 0, 0.5, 0.5 e 0, que é... Cadê aqui?
vir aqui, que é justamente isso aqui, certo? A probabilidade de estar em A no passo 1 é 0, a probabilidade de estar em B é meio, a probabilidade de estar em C é meio, a probabilidade de estar em D é 0 também. E eu posso pegar e multiplicar esse vetor aqui por P novamente. O que isso aqui me diz? Essa aqui é a distribuição no tempo 2, quer dizer, é a distribuição em 2 passos, dado que eu comecei no estado A. Quando eu executo um passo, essa é a minha distribuição, depois de executar outro passo, essa é a minha distribuição. Tá? Esses números aqui, ó, 5 dozeavos, 2 dozeavos, 3 dozeavos, somam 1 e são os mesmos que a gente obteve aqui, manualmente. Tá? Beleza, então eu tenho essa matriz que, dado um estado, né, ela me retorna, né, através dessa multiplicação, a probabilidade do estado seguinte. Multiplicando-se a matriz pela direita. Né? Observe que eu posso multiplicar essa matriz pela direita m vezes, né, e aí eu vou ter a distribuição após m passos, dado o estado V. Tá? Essa multiplicação de matriz é esse p elevado a m, é p vezes p vezes p. Não é multiplicar cada entrada aqui, não é elevar cada entrada a m. Tá bom? Ok. Agora vem a parte mais cabeluda, vamos dizer assim. Bom, existe um teorema, né, que diz alguma coisa sobre existir um equilíbrio, né, para esse P, esse V vezes P elevado a M. Tá bom? E a ideia é a seguinte, né, uma cadeia de Markov de tempo discreto homogênea possui uma distribuição de equilíbrio π, ou seja, um vetor, né, π, que determina a distribuição sobre os possíveis estados, para qualquer que seja o V, né, o estado inicial, desde que as duas seguintes condições sejam satisfeitas, né? Se e somente se as duas condições forem satisfeitas. Primeiro, se for possível ir de qualquer estado a qualquer outro estado em um número finito de passos. E segundo, se existe um número t de passos, a partir do qual a probabilidade de voltar para o mesmo estado é sempre positiva. Ok? Talvez vamos digerir isso aos poucos. Né? Essa aqui é muito simples, né? For possível ir de qualquer estado para qualquer outro estado em número finito de passos. Tá? O que isso quer dizer no nosso caso do random walk no grafo? Né? Quando é que eu consigo ir, o random walk consegue ir de um estado para qualquer outro estado no grafo? Num grafo não direcionado. Quando ele é conexo, certo? Quando você só tem um componente conexo, né, qualquer vértice que você começar, você pode ir para qualquer outro vértice. Beleza? Então essa é a condição. E a segunda condição, né, é a seguinte, né, que depois a partir de um determinado número de passos, eu sempre consigo voltar para o mesmo vértice. Tá? Bom, talvez seja mais fácil eu começar assim. Eu vou dizer para vocês que essa condição é satisfeita se e somente se o grafo não é bipartido. Agora eu vou explicar para vocês por que isso aqui quebra se o grafo for bipartido. Tá? Se o grafo for bipartido, então você consegue dividir o grafo. Vocês viram o grafo bipartido mais cedo, não viram? Não? Ok. Então, vou explicar o que é um grafo bipartido. É um grafo onde você consegue dividir o conjunto de vértices em dois conjuntos, de forma que você só tem a aresta de um conjunto para o outro. Tá? Você não tem aresta entre vértices do mesmo conjunto. Imagina que eu vou dividir esse grafo em duas partes, aí só tem aresta de um lado para o outro. Tá? Ok. Se esse grafo for bipartido, eu só consigo ir de um vértice desse lado para outro vértice desse lado em um número par de passos. Certo? Eu tenho que ir e voltar para eu estar no mesmo conjunto. Certo? Porque se num número ímpar de passos, né, a probabilidade de voltar para um vértice aqui é 0. Beleza? Então, se o grafo for bipartido, né, não existe um número a partir do qual a probabilidade de voltar para o mesmo estado é sempre positiva. Beleza? Ok. Então, basicamente o que isso diz é que
Se o grafo é conexo e não é bipartido, existe aqui um vetor de equilíbrio, tal que depois de um número muito grande de passos, né, não importa onde você começou, né, a probabilidade de estar em cada vértice, né, vai ser dada por esse vetor π aqui. Tá? Eu não vou explicar como calculo π, só vou dizer que para o nosso exemplo específico, π é isso aqui. Tá? Qual é a relação entre esses numeradores aqui e esses vértices aqui? Grau. O grau, exatamente. Então, A tem grau 2, B tem grau 2, C tem grau 3 e D tem grau 1. E, obviamente, esse vetor aqui tem que somar para 1. Tá? Então, se você começar a botar o nosso passeador aqui, né, o nosso andarilho, em qualquer vértice, esperar um número muito grande de passos, e perguntar para ele qual a probabilidade de você estar no vértice B, vai ser 2/8. Beleza? Ok. O que mostra pra gente que é proporcional ao grau, não é uniforme, né? A não ser que todos os graus sejam iguais. Ok. Isso é válido para esse é o nosso caso específico, né? Para um grafo não direcionado, conexo, não bipartido qualquer, né? O π é isso aqui. Tá? Vai ser o grau dividido pela soma dos graus, que é 2 vezes o número de arestas. Tá bom? Ok. Bom, a boa notícia é que a gente não precisa esperar infinitos passos. Tá? Senão seria inútil, né? Você tem que rodar esse aqui infinito para chegar nisso aqui, não serve para nada. Existem resultados que descrevem o quão rápido, né, a minha distribuição vai convergir para esse π, né? E vai depender de uma coisa chamada spectral gap, que é a diferença entre o maior alto-valor da matriz P e o segundo maior alto-valor. Tá? Vocês falaram sobre alto-valor, vocês viram o alto-valor mais cedo? Viu como eles são importantes? Ok. E além disso, existem formas de acelerar a convergência. Tá? Mas isso aí é muito mais aprofundado. Ok. Beleza. Então, imagina que agora que eu sei tudo isso sobre passeios aleatórios, sobre amostragem, estimação, eu quero estimar a fração de falantes de francês no Twitter. Ok? Bom, algumas dificuldades na aplicação do nosso random walk para esse caso específico são as seguintes. O gráfico do Twitter é direcionado. Você tem os seguidores, né? E as pessoas a quem você segue, certo? Followers and followees, tá? Bom, a gente pode fingir que o grafo é não direcionado. Eu posso, já que a gente consegue ver tanto as arestas de saída quanto as arestas de chegada, eu posso fingir que não tem direção e permitir que o walker navegue nessa versão não direcionada do grafo, ok? Então, esse problema está resolvido. Pode ser que eu tenha mais de um componente conexo, certo? A gente não sabe. Provavelmente tem vários indivíduos que criaram conta e não se conectaram a absolutamente ninguém. Mas esses indivíduos também não importam. Então, a gente pode, em geral, pode assumir que existe um componente gigante e esse componente contém a maioria dos nós, tá? Ok. Será que esse grafo é bipartite? Será que eu consigo dividir esse grafo do Twitter em dois conjuntos, de forma que só tem aresta indo de um para o outro? Se eu tiver um triângulo, tá? Você consegue dividir o triângulo em dois conjuntos? Não consegue, né? Não tem como. Você vai botar dois vértices de um lado, um do outro, né? E aí você vai ter aresta entre esses dois aqui. Beleza? Então, é tranquilo assumir que ele não é bipartite. Ok? E, bom, determinar o idioma é o menor dos problemas. Você joga uma coisa lá usa uma biblioteca Python para fazer detecção de idioma e para os posts, e aí vê, de repente, se a maioria das coisas que ele fala é em francês, a gente vai dizer que ele fala francês. Ou se ele fala pelo menos uma, então ele fala francês. Ok. Então, nesse caso, a nossa cadeia de Markov vai ser descrita por uma variável
xt, que é a página, né, do usuário, né, na qual o walker se encontra no passo t. Mas o valor no qual a gente está interessado não é a página em si, né, mas é uma variável indicadora que é igual a 1 se o usuário fala francês ou 0 caso contrário. Tá? Ok. E aí como é que eu faço então para construir como é que eu faço para obter as minhas amostras e depois construir o meu estimador? Bom, vamos dizer que o walker vai executar um número t de passos, tá? E a minha sequência visitada seja essa aqui, x0 até xt. Após atingir o equilíbrio, né, a gente sabe que a probabilidade de visitar um vértice v é proporcional ao grau, né? Em particular, o grau dividido por 2 vezes o número de arestas. E vamos assumir, né, em geral, para grafos que representam redes sociais, né, o equilíbrio ele é atingido muito rápido. Então a gente vai assumir que, por simplicidade, que o walker entra em equilíbrio após um passo. Tá? Então eu vou jogar fora o x0, tá? E aí eu vou considerar o restante das minhas visitas. Para compensar as probabilidades diferentes de amostragem, a gente vai usar aquela técnica que a gente viu lá no início, que é uma média ponderada, onde o peso é o inverso da probabilidade da amostra ser obtida. Tá? Então era aquela fórmula aqui. Bom, a probabilidade da amostra ser obtida é isso aqui. Então substituindo P de x1 igual a x1 pelo grau de x1 dividido por 2 vezes o número de arestas, dá isso aqui. Bom, então esse aqui vai ser o meu estimador, né? Eu vou obter o grau de cada um dos vértices, x1 até xt. Observa que alguns desses podem ser repetidos, tá? Eu posso voltar ao mesmo vértice. E vou ter essa variável aleatória que diz se ele... variável indicadora que diz se ele fala francês ou não. Tá? O que eu não tenho aqui? Vocês sabem qual é o número de arestas? Não sei. Mas não importa, né? Todo mundo multiplica 2 eu só corto e é isso. Ok? Em geral, tem essas constantes são eliminadas. Tá? Você só precisa saber a proporção, né, com que uma amostra é observada. Tá? Ok. Então está aqui o algoritmo. Dado um determinado seed, né, eu vou calcular uma estimativa. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Bom, eu vou inicializar um grafo vazio, não direcionado, e vou inicialmente adicionar as arestas que correspondem aos followers e aos followees do seed. Novamente eu vou ignorar a direção das arestas. Bom? E aí eu vou inicializar a posição do meu random walker nesse seed, né, que é poderia ser a sua página do Twitter, ok? E eu tenho um conjunto aqui que corresponde aos vértices já visitados. Aí eu vou calcular aquela... na verdade eu deveria ter chamado isso aqui de... Ok, é uma soma ponderada e esse aqui é o denominador, tá? Estão inicializados como 0. Agora eu vou executar t passos com o meu walker e basicamente o que eu tenho que fazer é olhar para esse grafo aqui e pegar um vizinho aleatório do random walker, do vértice onde o random walker está. E aí se esse vértice não está nos visitados, né, eu vou adicionar ele aos visitados e basicamente eu preciso fazer isso para saber se eu já incluí as arestas dele no grafo ou não. Tá? É só por isso que eu preciso fazer isso. Aí depois disso eu vou adicionar, né, eu vou calculando os termos dessa soma aqui. Né? Eu vou pegar aqui a variável que diz se ele fala francês ou não e vou multiplicar por esse peso aqui, tá? Que é 1 sobre o grau de x1. Tá? Então, aqui no meu numerador eu tenho uma função que vai me retornar se ele fala francês ou não. Eu vou multiplicar por 1 sobre o grau do vértice onde o random walker se encontra. E o denominador vai ter só esse termo aqui. Depois de ter passos, calculo soma ponderada dividido pelo denominador. Tá bom?
Ok, então a gente está chegando no final, só para resumir o que a gente viu aqui, eu falei um pouco para vocês o que são redes, né, quais são os problemas de ciência de redes. Eu ia falar sobre o modelo de rede, mas realmente ia ficar muito apertado. Então, a gente falou sobre a amostragem de estimação, random walks em gráficos não direcionados, né, algumas propriedades, por exemplo, o fato da probabilidade de visitar um vértice quando você atinge o equilíbrio ser proporcional ao grau, e como é que a gente usa isso para construir um crawler, um estimador. Né? Vamos dizer que eu usei o exemplo fala francês, mas poderia ser um outro idioma. Né? Na verdade, você pode usar as mesmas amostras que você fez para calcular somas ponderadas para outros idiomas, certo? Ou outras características que você esteja interessado. Espero que não tenha sido muito técnico. Se alguém tiver alguma pergunta, é muito bem-vindo. Bom? Perguntas? Vamos lá, gente, empolgação. Eu só não entendi o que serve de manter as arestas já visitadas. Podia explicar de novo? O que tem visitados? Eu poderia eu poderia realmente não manter o grafo, certo? Eu poderia simplesmente a cada vez que assim, porque eu só preciso calcular isso aqui na prática, né? Então eu só preciso obter informação sobre o grau e sobre o grau e se ele fala francês ou não. A grande vantagem seria que eu faço, se eu revisitasse o mesmo vértice, o que é comum para vértices de grau alto, né, eu não precisaria fazer uma consulta ao Twitter, a API do Twitter novamente. Entendeu? Realmente não é uma parte essencial, poderia ser removida, né, mas se existe um ganho, né, em você não fazer essa consulta, né, e armazenar o grafo observado em memória, pode ser útil. Muito boa pergunta. Mais perguntas? Tá, eu tenho uma pergunta. Só que você falou que o Twitter de francês para outras línguas não é bipartido, porque tem um triângulo, mas ele pode ser quase bipartido. Ele pode ser quase bipartido, e isso possivelmente influenciar no spectral gap, que seria a diferença entre o maior alto valor e o segundo maior alto valor. Né? Existem transformações que você pode fazer no grafo, né, envolvendo múltiplos passeadores aleatórios coordenados que diminuem esse spectral gap e fazem com que a convergência fique mais rápida. Então, mesmo que ele seja quase bipartido, né, você consegue obter boas estimativas. Ok, então agradecer ao Fabrício novamente.